Galerão, bora comentar esse vídeo excelente que o Zeca fez e os comentários, principalmente para a gente entender algumas coisas mais profundas sobre corpo e a visão limitada que infelizmente nos é ensinada. Na verdade, não nos ensinam muito sobre corpo. O corpo costuma ser suprimido na nossa sociedade para que a gente consiga ser mais abusado em termos de trabalho, né? Ficar mais tempo sentado ou repetindo movimentos, conter mais os impulsos, não ter escuta para os próprios instintos de autocuidado, enfim, e assim trabalhar mais, Precisa né? parar de pensar que treino bem feito é fazer muita força ou cardio. Só Já que a força ou visão desse cardio, aqui é né? você, o gráfico das Olha suas o tanto de capacidades e coisa que você habilidades aqui tem pode cardio, força, mobilidade, estimular. elasticidade, potência, coordenação. E ainda podia ter muito mais. Se você só treinar cardio e força, é isso que vai acontecer com o seu gráfico. E no seu corpo, a longo prazo, vai rolar o uso excessivo de uma única função. Olha lá. Podendo levar a desgastes prematuros Função e lesões. tônica excessiva. Para ser saudável de verdade, você precisa pensar como um atleta de longevidade e nutrir seu corpo com diferentes estímulos pelo resto da vida. Quanto mais variado for seu treino, maior é a densidade nutritiva dele. Igual comer um prato todo colorido, cheio Muito de bom. nutrientes diferentes. Para isso, treine menos e brinque mais. Eu até treino cardio, força e mobilidade todo dia, mas como consequência, não como objetivo. Pensa nisso e seja natural. Você precisa parar. É muito legal, eu falo muito disso no Treinar Liberta, sobre essa variedade de estímulos, né? E a gente vai entender o porquê que a galera fala, não, eu quero fazer só isso para isso, né? Que tá com essa visão de cabresto, né? De o objetivo ser só a cenoura, não é como se fosse um olhar em 180 graus para a vida. Você pensa, eu vou me estimular de diferentes formas. E o que acontece atualmente é que a gente vive um modo de vida super estranho para o corpo do ponto de vista natural, que a gente fica muito sentado, eu já tô aqui, ó, incomodada, né? Muito em posições sempre da mesma forma, por muito tempo, e aí a gente vai executar um exercício físico, enquanto antigamente o movimento era o dia a dia, né? Aí a gente vai executar, e não existe a cadeira, né? Muito mais cócoras. E aí a gente vai executar o exercício físico dentro de uma gaveta no nosso dia que a gente pensa assim, eu vou fazer força, musculação com máquinas para aumentar músculo. E eu vou fazer cardio, às vezes na esteira, tipo, né? Porque a gente vive também em gaiolas, infelizmente difícil ter um lugar agradável para correr. Eu mesma às vezes prefiro correr aqui, que é silencioso, sem fumaça, porque eu moro em São Paulo e eu amo correr ao ar livre, tem todo esse benefício, né, da lateralidade dos olhos, isso tem um benefício ótimo no nosso cérebro, no nosso estado emocional. Então, caminhar, correr e ver a paisagem passar. E isso conversa também com aquela ideia que eu dei sobre essa visão 180 graus, não ficar no cabresto. Mas voltando, a gente compartimenta a ideia de exercício físico, né? A gente quer que ele seja útil para algo. E esse lugar de compartimentar que também a gente vê na medicina, a gente acaba sempre escolhendo como algo, um remédio que vai curar isso, né? Esse é o objetivo. A gente não vê a raiz do problema de forma integrativa no corpo e ter uma promoção de saúde geral no corpo, não. A gente fixa num ponto, é sempre essa fixação. A gente tem muita fixação. É impressionante essa racionalização, esse lugar do compartimentar e a gente não vê o todo. E isso é um grande problema, porque a natureza funciona em ecossistema, tá tudo interligado e agindo junto, né? É uma grande sinfonia que se não estiver funcionando bem, não vai dar problema uma hora ou outra. Não adianta você olhar só para um problema e resolver de uma forma, ainda mais remediando com algum remédio, enfim, alopático que possa ser também só um jeito de você controlar a coisa que às vezes é necessário na hora, mas a gente sempre tem que buscar a raiz do problema, senão a gente nunca vai conseguir resolver. E ela normalmente está numa integração no seu estilo de vida.
E aí o nosso estilo de vida vai lá e fala, vou fazer musculação para o músculo, vou fazer cardio para a saúde cardiovascular, para, né, o VO2 máximo, para etc e tal, para queimar gordura. E o que acontece? O nosso corpo, ele tem muitos estímulos diversos, na verdade, que seriam benéficos para ele, em termos de recuperar o lugar mais natural e otimizado de um movimento animal. Sim, somos um animal com um movimento e que aí a gente tem os nossos movimentos naturais. Um deles era a caminhada, que a gente fazia por longos trajetos, longos períodos. A gente caminhava muito e foi assim que a gente evoluiu. Somos seres caminhantes, né? E a gente, para caminhar, a gente tem toda uma biomecânica mais interessante na caminhada, que tem a ver com estar disponível o seu movimento, por exemplo, a sua cintura escapular, ter um balanço que o movimento dos seus braços se integram com o movimento da coluna. E esse é um movimento ancestral fundamental que o corpo humano ele evoluiu assim, e é muito recente o quanto a gente tá gerando um padrão de corpo assim completamente disfuncional desse ponto de vista, né? E a gente tá ficando rígido, então tem hora que é colapsado, tem hora que é rígido em excesso, né? O colapso assim na cadeira, né? Quando a gente tá aqui sentando em cima do nosso sacro e colapsando o pescoço, isso não é errado em si. O ruim é ficar muito tempo assim. Nada é bom ou ruim, mas se você ficar muito tempo assim, vai ter consequência. Então a gente tem o lugar colapsado, o lugar duro, né? Então a gente vai ficando rígido conforme a gente faz um treino de força de um jeito totalmente isolado, né? Fazendo ali. Isso aqui, se você faz em excesso e se você não faz uma boa mobilidade e explora outros movimentos, conforme ele está falando aqui, vários estímulos, seja a caminhada, que é um super movimento para se pesquisar. Tipo assim, as pessoas elas dão como Gente, a caminhada é o lugar que você realmente vai pesquisar se o seu corpo tá com uma integração legal, sabe? Então, na hora que você anda, é o primeiro movimento, você desloca seu corpo. Enfim, e aí o que acontece? A gente começa a ficar blocado. Aí o ombro, os braços já não começam a se integrar com o movimento da coluna e a gente acha isso normal, na verdade, porque a gente não vê como importante a gente ter um corpo integrado. A gente nem sabe o que é isso. A gente vê como importante quais valores? Ter músculo. Aí as pessoas, algumas ainda falam que é por saúde, outras, né, falam abertamente que é por estética, e aí elas pensam sobre o que é útil. Eu vou mostrar os comentários, né? Um comentário bem específico, tipo, é útil para quê? É útil para evitar lesão. Aí muitas pessoas pensam na musculatura como útil em termos estéticos, né? Não é como funcional. Então acaba indo ao extremo de a ideia da hipertrofia, do bodybuilder, que tem fins estéticos, mas que está gerando padrões ultra desequilibrados para o corpo. E é por isso que eu falo sobre a caminhada do maromba. Normalmente vai estar, por exemplo, com os braços desintegrados do movimento da coluna. Vai estar preso, não vai ter aquele balanço da cintura escapular e do quadril, né? Então, olha só esse comentário aqui, né? Porque é muito interessante de ver a mentalidade que a sociedade vai promovendo e aí as pessoas vão comprando, né? Como, vou ter mais músculo, vou ter mais volume muscular, que nem sequer tem a ver com força, né? Se a gente pensa em força é outra coisa. Ó, qual referência indica que vai ter lesão? Na verdade, é improvável treinar força e não treinar outros aspectos. Muita coisa anda junto.
Legal querer ter mobilidade para tudo, mas boa parte dessa mobilidade é inútil no dia a dia. Vamos pensar sobre isso. Não é sobre... Aí o Zeca, não é sobre ser útil, é sobre eficiência, a forma com que seu corpo funciona. É bem mais profundo do que ser útil, entre aspas. Eficiência, ele respondeu. Eficiência em algo que não se usa? Aí só se virar discussão filosófica. Olha que interessante isso. E a referência sobre lesão? Aí as outras, ele não respondeu mais porque realmente é enlouquecedor. Você ficar ali nos comentários não tem jeito não. Aí outro, ele disse densidade nutritiva de treinamento, nem sabe o que fala. Aí já vem a galera Caxias do... Sabe, meu Deus do céu, isso é uma violência, uma falta de abertura, sabe? Tem como se fossem as palavras certas, você não pode falar densidade nutritiva. Pô, é óbvio que ele tá falando. É sobre... Ele tá fazendo uma comparação com o prato com mais variedade de alimentos e que isso, inclusive, vai trazer mais variedade para nossa microbiota. Tipo, não tem nenhuma questão você falar isso, você fazer essa analogia, né? Densidade nutritiva, né? Nos vários tipos de exercícios para o corpo, movimentos. Aí outro, mas é útil para o corpo não doer, realmente. Aí o outro, o que ele falou não tem uma validação clara na literatura. Olha lá, os Caxias. Ele apenas tirou da própria vivência uma evidência anedótica. E ainda eles vão tentar falar bonito em termos científicos para passar credibilidade, né? Em termos de orientação sobre atividade física, que comprovadamente aumenta a expectativa de vida, é 300 minutos de... vamos dar lá isso aí, você põe no Google, né, gente? É 300 minutos de expectativas de cardio por semana, moderado e exercício resistido 2 vezes na semana. Enfim, isso é o que tem evidência, ele fala. Pessoal, o que eu tô querendo mostrar aqui é que a gente tem uma visão adestrada, primeiro, sem conhecimentos muito reais, integrais sobre o corpo, e aí a gente vai ficar completamente vinculados a uma crença de um suposto lugar que está totalmente validado, sem questionamento se é científico, se é isso que se diz. A gente vai olhar só para isso e a gente não vai entender o que ele está querendo dizer, que ele é um pesquisador do movimento e o que ele está falando faz total sentido, assim, total. E aí a gente vai pensar sobre os moldes da nossa sociedade do o que é útil, o que não é. A gente lá é útil, a gente tudo assim é para ser útil. As coisas não são úteis, necessariamente. As coisas estão existindo, né? É realmente uma mentalidade, assim. E aí, o que acontece? Tanto é que vai para o lugar filosófico. O cara mesmo falou, nossa, mas aí só se for filosófico. A sua filosofia de vida é ser útil. Será que a gente é só útil? Acho que não, né? E aí, o que acontece? Hoje em dia, o que é útil? É útil ficar sentado para trabalhar. Aí você vai... O que seria útil, então? Você ficar o máximo de tempo sentado durante a sua infância e adolescência na escola para você se habilitar a ficar sentado depois para trabalhar. Ou o que é útil? É você ter músculo para ser bonitão e pegar mais mina. Essa é também uma das frases que você ouviria, né, da boca de vários. Ou o que é útil? Você fazer cardio para se secar a gordura e ter os benefícios de saúde que todo mundo sabe. Agora, você ter um corpo que está integrado, que se move, que está habilitado, que tem disponibilidade, porque na verdade esse sempre foi o nosso corpo e agora a gente vive assim durante muito pouco tempo
um modo de vida em que a gente não precisa mais mover praticamente. Tipo assim, a gente tem cadeira, a gente não fica de cócoras, a gente não colhe mais algo na plantação, e inclusive por isso a gente tem uns tempos a mais, você não precisa estar lá plantando, colhendo, e aí você precisa não conviver com o seu tédio, você pode estar sempre no celular, tipo assim, você não vai nem ter escuta suficiente para saber se seu corpo quer mexer e tal, e aí você tá no tédio, você vai mexer o corpo, você vai estar fazendo coisas, não, você vai novamente, trabalhei, agora eu vou me abandonar na cadeira ou no sofá ou na cama, o que seja. Você vai se abandonar e ficar um tempão no celular que você nem vai perceber o seu corpo como tá, né? Essa que é a real. Experimenta ficar ali na cama com o celular e experimenta ficar 15 minutos sem o celular. Vai ver que vai demorar muito mais tempo a passar e você vai perceber muito mais o seu corpo, você vai querer ficar fazendo movimentinhos para soltar ele. E é sobre isso. Então, eu sempre falo no Treinar Liberta, é o máximo de estímulos que você puder. E é por isso que eu, por exemplo, danço contato e improvisação, que é assim, de uma neuroplasticidade, porque é um jogo, né? Você tá dançando em contato com uma ou mais pessoas, e aí rolam acrobacias, rolam, né, você se apoiar na pessoa e ao mesmo tempo você tem que estar o tempo inteiro atento, lendo os movimentos do outro e através da pele, que é inclusive, né, cheia de receptores, então eu movo meu corpo em diversas posições e é um jogo, né? A gente sabe de toda essa neurociência do jogar, né? Do play. E tudo isso é muito benéfico. Eu tô usando o meu corpo todo, né? Meu cérebro que tá meio que desligado nesse estado de flow, né? Desligado bem entre aspas, né, gente? Tá nesse estado de flow, minha visão tem que estar mais 180 graus, eu tô me deslocando em posições que eu normalmente não faço, tô tendo que usar outros apoios, tô passando pelo meu corpo todo, sempre fazendo um scanner e além de tudo me alongando muito, alongando todo o meu tecido miofacial, me reintegrando de uma maneira muito inteligente. E isso de fato faz evitar dores, como a única pessoa razoável daquela sequência de comentários falou assim, humildemente, com uma carinha derretendo, faz não ter dores. De fato? De fato? Agora vai perguntar para a pessoa que só faz força e cardio, além do mais em excesso, se ela não tem dores. Ela tem dores, gente. Ela tem questões, tem dores, tem desconforto diário, às vezes tem hérnia de disco, não que seja um problema, mas o que a gente está falando aqui é sobre essa ideia, esse lugar do tratado de isto vai evitar dores e isto não. Não é sobre isso. Tipo assim, isso vai evitar lesões e isso não, né? É muito relativo o que vai te trazer lesão. Dançar, isso que eu tava falando, também pode trazer lesão, com certeza. Usar o corpo pode trazer lesão, assim como não usar causa ainda mais lesões. O sedentarismo é o que traz mais lesões, né? Agora, eu que sei dar um rolamento, caída num rolamento ou distribuir os apoios, eu gosto muito de pesquisar o chão, mesmo que eu não seja super musculosa, né? Com volume muscular, que é diferente de força, né? Eu vou ter uma capacidade de queda, né? De disponibilidade articular, de trocando os apoios, provavelmente maior do que uma pessoa que só faz musculação e cardio. Tipo assim, ela só faz academia, máquinas e corre, ou faz bike. Ela não explora ir pro chão, ela faz pouca mobilidade, porque às vezes
nem tem tempo, porque tá pesquisando esse lugar de ficar com volume muscular. Aí você tem que dedicar várias horas para quê? Para ser o bonito, né? Que a sociedade hoje induz cada vez mais. Induz através de mídia, né? Então a mídia vai trazendo mais essas imagens, isso começa já pelos filmes, né? Pela novela, pelo que se escolhe. Se escolhe o quê? Se escolhe o homem branco, normativo, musculoso e agora tá com esse padrão cada vez mais musculoso. Essa ideia do cada vez mais, igual a gente vê na estética dos super-heróis que tem exemplos claros, assim, há pouquíssimos anos atrás, sei lá, o Batman, o Wolverine, eles estavam com uma musculatura mais bem de boas, assim. Agora os caras estão tipo assim, muito a musculatura. E aí é isso que eu gosto de trazer, que eu falei sobre a função tônica também, né? Esse excesso de função tônica. Tudo na natureza é equilíbrio. Não dá para ser só uma hiperfunção tônica. Você ficar com tipo assim, seus músculos super, super rígidos. Você vai precisar mobilizar muito mais, você vai precisar fazer muito mais outros estímulos. É sobre variação de estímulo, né? É muito louco como a gente conseguiu chegar nesse lugar de pensamento muito, muito distorcido, assim, muito... isso é útil pra quê? E essa visão limitada do que é útil, né? Porque no fim das contas, quando você faz Qigong, por exemplo, que eu sempre mostro para vocês, você tá ali abrindo as suas articulações, reintegrando o seu corpo, reposicionando as coisas, soltando as carnes, o que tá rígido, e assim o seu alinhamento, seu osso vai conseguindo entrar num lugar melhor. E aí você tá o quê? Na verdade, para quê? Mais do que para não ter dores. É essa abertura do corpo, você está gerando um alinhamento que a gente fala no Qigong, a gente está deixando circular a energia, o Qi. E energia parada é o que traz doença. Medicina tradicional chinesa discute muito isso, né? Dos órgãos, toda essa integração e esse fluxo energético, quando ele não está movendo, ele não está passando, ele vai gerando questões. Doença, dor, disfunção, né? Então, aí o Qigong, você tá ali fazendo um trabalho energético. Você vai falar isso para as pessoas vão, igual elas gostam de falar, comeu maconha, comeu cocô. Tipo assim, as pessoas comentam essas coisas na internet. As que pensam, sei lá, que a gente tem que só ir na academia. Tipo assim, é muito triste como a sociedade ensina de forma muito limitada, muito limitada. Tipo, vai virando uma epidemia, né? As pessoas vão falando, músculo é importante, faça academia, cardio é importante, faça esteira. E você pode fazer de diversas formas. Vocês veem o Treinar Liberta, eu faço agachamento com salto. Se tem um movimento que eu faço muito, é agachamento com salto. Eu acho esse um dos melhores movimentos, porque ele é um movimento ancestral, um movimento natural, que ele promove a minha mobilidade, inclusive, né, de quadril, joelho, tornozelo, liga a minha coluna na hora que eu tenho que saltar, ele ativa meu corpo inteiro ao mesmo tempo, porque eu tô saltando, né, e aí um impulso também, impulso nervoso, como o pé tem que virar essa mola, a panturrilha também trabalhando, o abdômen, toda a musculatura mais profunda, o transverso do abdômen, tudo, o períneo tem que estar ativo, tudo, a musculatura intrínseca para se saltar e principalmente trazendo esse movimento que nasce de dentro, nasce da coluna. Então eu posso saltar pensando que eu estou olhando por cima de um muro e isso vai ligar o meu corpo inteiro. Essa que é a ideia, o movimento nascendo da coluna, né?
E isso faz um fortalecimento sinistro de quadríceps, glúteos. Poxa, você precisa de mais o quê? Além de ser cardio ao mesmo tempo. E você faz assim, aqui, num espaço assim, ó. Não precisa de uma máquina. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar viajando. Você pode fazer agachamento com salto e movimentos de quadrupedia, que você vai fortalecer muito seus membros superiores. Ou seja, só prancha, pode ficar variando entre prancha e vai para aqui pro caranguejo, para essa prancha invertida, volta para a prancha, abaixa, faz um pouco de flexão, faz uns alongamentos para a coluna, igual no yoga. Pronto! Entende? É muita complicação que o ser humano inventa com essa mente compartimentada. Então a gente vai inventar cada máquina para cada lugar, cada localidade. Tudo bem. Às vezes é importante para uma reabilitação, por exemplo, se quiser, tem que ter bastante consciência ali para isolar. Mas o que eu falo sempre, você vai ficar isolando sempre? Você vai ficar um corpo compartimentado também. Vai ficar com os movimentos sem integração. Movimento global, as partes se comunicando de forma eficiente, inteligente na biomecânica. Não, aí você vai ficar só fazendo seu corpo, força isolada, bem ali, colocando atenção naquela musculatura para ela só fazer o negócio. Tudo bem em contextos específicos. Agora, você ficar fazendo só isso, o seu corpo ele é muito inteligente para ser bom no que ele está fazendo há muito tempo. Então ele vai ficar muito inteligente em ficar isolando as partes e não vai ter mais a comunicação, a integração do movimento de forma inteligente, de forma eficiente. Então é por isso que o Zeca comentou que é sobre eficiência e não sobre utilidade. Porque um corpo que usa várias partes e sabe ter essa comunicação entre as partes e tem essa diversidade de estímulos de movimento, que tem relação, igual eu dei exemplo, até com o olhar, com outras posições, essas capacidades para o seu corpo se mover no espaço, elas são definitivamente as mais eficientes e completas para que você tenha um bem-estar total, igual eu falei da questão do Qigong, da energia, né? E essa possibilidade de, inclusive, você ser uma pessoa mais viva. Uma vez que o seu corpo é mais vivo integralmente, você é uma pessoa mais viva, porque você é o seu corpo. É isso que precisa pensar. As pessoas, elas pensam que o corpo é algo que eu tenho e que eu tenho que botar ele para fazer academia para que ele tenha músculo, é tipo robótica a ideia, e vá para a esteira para que ele tire a gordura, entende? Eu tô aqui exagerando e fazendo piada porque é isso, em termos finais, que a sociedade vai reproduzindo, em termos de condicionamento, de visão do que são as coisas. E aí a gente vai tornando isso. A realidade é o que a gente vai vendo dela, né? Então, se a gente vê o nosso corpo como algo que a gente tem que botar pra fazer academia, pra botar músculo, pra botar fazer esteira, pra tirar gordura e vai vendo tudo assim, a gente fica com essa mente compartimentada. E a natureza não é assim. E a eficiência da natureza, a beleza, a saúde, a prosperidade, esse movimento de transmutação e crescimento e evolução da natureza é de outra forma, que a gente tem que resgatar. Por isso que eu falo, resgatar a força animal. E por isso que eu tô aqui também citando o nosso mano Zeca Ramos com o Seja Natural. Show? 30 minutinhos de papo bom, papo liberto, né? Bora abrir a cabeça.